Então, eu estou agora gravando para o Foguete, que é um podcast que eu tenho com o Matheus Nani e o nosso técnico Lucas Yannick. E assim, um dos nossos desejos era falar com o André Totti, esse querido aí que a gente está falando, a gente admira. E André, é recíproco, cara. Eu conheci seu trabalho, inclusive te encontrei lá na Unicamp, lá em Campinas. E o que eu posso dizer, cara, é que é muito bom conhecer gente como você, assim, que consegue construir educação. Eu não preciso falar que o Ceará é uma referência para a gente aqui. O Norte de Minas é tão preterido por vezes, visto como Nordeste, inclusive, Sim, e acho que olhar para vocês assim é uma inspiração mesmo, mano. E eu queria te ouvir nesse sentido, assim, quais são as sensações ou experiências que você teve, assim, de levar, você é um professor que trabalha com a Olimpíada, né, especificamente, onde você está localizado aí no Nordeste, aí no Ceará, como que é, quem é André Totti, para quem sim. vai passar a te conhecer agora e como que a pessoa pode, inclusive, acompanhar seu trabalho. Eu acho que isso é muito massa e eu quero deixar bem claro o quanto que eu admiro a sua trajetória, irmão. Show. Tiago, primeiramente, muito obrigado pelo reconhecimento. Assim, eu fico realmente feliz, né? Porque esse reconhecimento é muito importante para mim. Aí, no caso, eu me chamo André Totti. Eu sou um jovem de 24 anos que mora aqui em Fortaleza, no Ceará. Atualmente estou fazendo mestrado lá no programa de pós-graduação da UFC. Tenho uma pesquisa sobre as políticas públicas durante as secas e trabalho há 2 anos como professor de Olimpíadas Científicas. Eu considero que a Olimpíada de História ela dá muitas oportunidades, não somente de conhecer pessoas de fora, outros professores, como também de vivenciar momentos muito especiais com os estudantes. Então, eu comecei 2 anos atrás, a turma que eu comecei ensinando, eles vão se formar esse ano no colégio, por exemplo. Então, eu tive a oportunidade de viajar com eles nesses últimos 2 anos, de participar do processo de educação histórica deles. E para mim isso é uma coisa que é muito importante, gostaria de falar aqui no podcast. Quem quiser acompanhar esse meu trabalho de maneira geral, eu trabalho detidamente na Olimpíada de História e também na minha pesquisa de mestrado. Quem quiser me acompanhar, tem um Instagram, @Prof. André Totti. Vocês podem conferir lá, tá bom? Que eu divulgo meu trabalho por lá. E me disponibilizo para a gente conversar, para a gente aprender e debater o que for pertinente para todos nós. E pode seguir que o cara é bom, viu? É fera, eu acompanho ele, vejo também a generosidade, assim. Eu sou suspeito, André, eu vejo o quanto que o Nordeste é uma potência, cara. A gente falando da Olimpíada mesmo, é disparado, cara, disparado, assim. No ano passado eu tive o privilégio de levar uma equipe junto com a professora Clarice, a gente levou, eles foram medalhistas, a equipe chamava Fundão do Tigas, porque eu dou aula falando, fala Fundão, e aí a sensação é, se eu consigo falar com a galera do Fundão, eu falo qualquer galera. E eles Sim, colocaram sim. o fundão do Tigas, de novo, quando o Tigas está aí em 2024, e eles levaram a medalha de ouro, acho que é uma das duas ou três de Minas, mas o resto disparado era Ceará, irmão. Ceará, Sim. Pernambuco, era assim, e eu queria te perguntar, André, assim, na sua opinião, você que é um professor que cuida de Olimpíadas, né? E aqui no Norte de Minas a gente está bem engatinhando, e assim, a gente já chegou levando a medalha, foi muito massa. Sim, E, sim. inclusive, um professor que eu admiro demais, que ajudou muita gente, é o Brenão de Patinga, que é um amigo também, admiro de graça. E ele é um cara também que multiplica, apoia. Eu queria te perguntar, assim, qual a sensação de ver essa potência chamada Ceará na ONHB? Eu acho que a educação como um todo, é claro que tem desafios, né, mas tem muito ali para inspirar o país, né? Eu acho que tem muito mesmo. Uhum. Eu quero Sim, perguntar para sim. um cearense mesmo, qual que é essa Uhum. potência, de onde que vem? Uhum, sim, sim. Pois é uma coisa que pode ter uma resposta simples e uma resposta estrutural, né? Assim, por um lado, eu percebo que as escolas daqui, né, elas são muito capitalistas, por assim dizer. O pessoal, assim, briga por resultado. As escolas têm muito interesse em vender resultado, então acaba tendo um incentivo estrutural muito grande para a Olimpíada de História. Eu percebo que isso é um contexto que ocorre. Só que a história ela é feita pelos sujeitos, né? Então, os professores daqui que fazem essa educação, eles fazem isso não para vender resultados, mas com uma missão educativa. E eles fazem isso faz muito tempo. Eu percebo que aqui tem muitos colegas professores que trabalham com a Olimpíada de História desde o começo, como, por exemplo, o professor Jorge Mota, o professor Kleber Uchoa, o professor Carlos Henrique Teotônio e muitos outros. Então, eu percebo que aqui no Ceará, a UNHB ela é construída coletivamente faz muito tempo, faz desde décadas. Desde antes, quando eu era aluno, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer a UNHB como aluno, né? Assim, não cheguei a realizar, né? Mas eu conheci na escola, pela divulgação que fizeram na escola. Então, toda essa energia, esse engajamento que tem aqui no Ceará, foi certamente construído por esses grupos de professores que seguram a UNHB nas costas desde que ela começou, praticamente.
Então, aqui no Ceará tem professores que trabalham com a NHB desde o início. Então, meio que se constrói uma cultura escolar voltada para a Olimpíada de História. Eu percebo que tem muito esse contexto. Por um lado, os colégios sempre dão incentivos para isso, e por outro lado, tem vários professores que estão engajados nessa missão de educar faz muito tempo, desde que começou a Olimpíada de História. E aí é uma coisa que, tipo assim, a galera vai para a final, né, conhece Campinas, consegue medalha, e a galera vai se instigando, né? Então, percebam que nos últimos anos a NHB aumentou muito o público. Na minha primeira vez da NHB, em 2022, eu acho que não tinha nem 20 mil equipes. Ano passado já teve 20 mil equipes. Nesse ano teve 50 mil. Então eu percebo que é uma tendência a crescer cada vez mais, porque é uma prova que os estudantes gostam de fazer e cada vez mais eles se engajam. E aqui no caso do Ceará, esse engajamento foi conduzido por uma série de mestres que são nossas referências, né, de certo modo. E acho que um aplauso, né? Assim, eu acho que esse episódio vai servir. Totti, a gente já gravou um no ano passado sobre a medalha que a gente trouxe, né? Foi bacana, a cidade inteira, saiu aqui na imprensa local, na Globo, saiu, enfim, a gente deu entrevista falando, porque a gente representou não apenas uma escola, a gente representou a cidade, o norte de Minas e Minas Gerais, assim. Sim, sim. E aí, quando você fala, eu fico muito feliz porque a gente está gravando aqui. Eu acredito que outros professores vão se inspirar aqui. Nós estamos gravando no início, no dia que começou, né, a 16ª NHB, né, em Sim, 2024. Então, assim, no dia que começou, a gente está gravando e eu espero que se inspire outros professores no ano que vem, a apoiar os professores locais e os alunos também. Você que é nosso aluno, que é aluno do TOT, que é aluno, que não é nosso aluno, que nem nos conhece, eu quero dizer sim, que a UNHB é uma porta importante para desenvolver conhecimento, para fazer você conhecer a Unicamp e mais, para ter vagas olímpicas em vários cursos, inclusive um dos cursos mais concorridos, que é a arquitetura, né? Que é o segundo uhum, mais concorrido da Unicamp. Então, assim, te ouvir é muito inspirador. E isso eu quero deixar assim, eu já falei isso, mas quero deixar bem claro. O quanto que você, né? Eu mencionei mais outro colega aqui de Minas, né? Quanto que vocês me inspiram, né? No caso foi o Brinão, quanto que vocês são referências, cara. A gente vai junto nessa onda e eu quero te fazer uma outra pergunta, assim, você falando que já está fazendo mestrado, né? O meu mestrado, eu fui para a área de cultura material. Na verdade, fui para a área de arqueologia. Tinha uma das minhas orientadoras na prática foi a doutora Niede Guidon, cara. Fui para o Piauí, foi assim, pauleira, sabe? Fui para a Argentina, escavei lá. sim, E, e assim, eu vejo o quanto que a ciência é construída por gente que tem paixão mesmo, porque não é, igual você falou, não é só pela perspectiva do financeiro, não é só pela perspectiva da carreira individualista, há um projeto ali, há uma missão mesmo. E aí eu queria te ouvir nesse sentido, assim, André, como que foi liderar? Porque no meu caso, cara, eu levei os meninos, a gente foi para Campinas, foi uma experiência tão rica, assim, a gente chegou mais cedo, a gente passou por São Paulo, e olha que em Montes Claros é muito tranquilo. A gente tem um voo direto para São Paulo, acho que mais de um diário, e Campinas é uma ponte, mas a gente teve que ir de carro mesmo, porque pelo horário, pela demanda, a gente não conseguiu ir direto para Viracopos. Então, assim, como que é, no caso de Fortaleza, talvez seja até mais fácil mesmo, né? Que é uma capital para outra capital. Eu quero ouvir como que é, porque no meu caso foi uma experiência sensacional. Eu sou suspeito que os meninos são meninos muito engajados, muito competitivos nos esportes também, essa equipe que foi. E essa homenagem desse também do fundão do Tigres foi engraçado, porque eu acho que é isso, assim. Eu falo fundão nos meus vídeos, porque se eu consigo falar com a galera do fundão, eu consigo comunicar, né? Porque tem um estereótipo que o fundão não entende muito, é preguiçoso, e não é bem assim, né? com certeza. Pois é, eu percebo que é muito uma relação de afetuosidade que a gente constrói com nossos alunos, né, para fazer a coisa funcionar, né? A gente meio que transmite para eles o que a gente tem de interesse, de disciplina, né? E durante as aulas eu percebo que é muito isso, assim, eu passo a minha pilha de estudos que eu tenho, né, de produzir, né, e tal, que eu tenho com a minha pesquisa, eu meio que passo isso para eles. Por isso que eu percebo que às vezes a coisa assim dá certo. Aí o trajeto de Fortaleza para São Paulo sempre é muito complicado, na verdade. Eu percebo que nesses 2 últimos anos a gente só foi fazer a prova cansado. Tipo assim, em 2022 a gente chegou lá tranquilamente, né, tudo. Passou por uma turbulência, mas a gente chegou no hotel, era 8 horas da noite. E a gente ia fazer a prova no outro dia de manhã. Aí nesse último ano eu achei até mais pesado, inclusive, porque a gente saiu de Fortaleza de madrugada, assim, a gente ficou quase virado, né? Fez uma escala em Salvador, chegou em São Paulo por volta de 2 horas. Aí chegando em São Nossa, Paulo, a gente foi conhecer um museu que a gente não conhecia, o Museu do Ipiranga. Eu que é particularmente lindo, né? Tá lindo. maravilhoso, os meninos adoraram e tudo. Mas a gente chegou lá em Campinas lá para as 8 horas, então acabou que
é uma jornada assim, muito cansativa, que todo mundo vai fazer a prova somente com o preparo que teve mesmo, porque as energias a gente meio que tem que botar em ebulição lá no momento, né? E tá todo mundo cansado e para fazer dar certo é só com muita emoção mesmo e muito comprometimento que os meninos têm em relação a isso, né? E você falando do museu, né, eu acho que o Ipiranga tá lindo. Eu falo lindo do ponto de vista de restauração, do ponto de vista de acesso, né, bateu recordes. E eu tive o privilégio de ajudar no nosso museu aqui, que não tem 1% da estrutura, né? E eu me recordo quando as falas, eu lembro, não sei se vai lembrar, eu lembro de você falando lá na palestra que a gente teve, né, para os professores, você falando o quanto que essa história é grandiosa, né, para os vencedores, né? E a gente estava pensando, inclusive, as populações indígenas. E eu Uhum. me recordo que você fez essa provocação, que eu acho que é muito pertinente para quem não é, quem está ali no centro, como a Unicamp, e não é dali. Eu acho que é importante. O seu caso é o meu caso, e eu Uhum. acho que foi uma boa reflexão. Eu me recordo das intervenções feitas e você ponderou isso com muita firmeza, eu acho. Uhum. Eu fico bastante lisonjeado pelo reconhecimento. Isso aí são os aprendizados que eu consegui com os professores que me ensinaram durante a minha experiência de estudo, né? Os professores da UES que me ensinaram Walter Benjamin, a Ilana, Cassiano, Júnior. Lá no caso da UFC, a professora Kênia, o professor Reis, que foram professores que foram fundamentais na minha formação, né? Acaba que eu peguei essa bagagem com eles, né? E sobre o que você falou sobre a história dos vencedores, é o Walter Benjamin, que é um historiador que é tão caro para a gente, né? Que ele fala Muito. que a história tem essa função de você pegar o acontecimento passado e fazer explodir no presente de forma revolucionária. Porque acaba que a história que a gente estuda, ela é muito a história dos dominadores, né? E vendo o Museu do Ipiranga, a gente vê a estátua dos bandeirantes, a estátua dos imperadores, em um ano que a temática era sobre indígenas. Então, as estátuas dos heróis da República que apareciam no museu eram daqueles que mataram os indígenas, muitas vezes. Então, isso ficou assim na mente dos meus alunos, todo mundo percebeu, né? A gente conversou muito sobre isso, né? Na véspera, né? Então, acaba que até mesmo essa fala veio muito da convivência com os alunos, que é uma coisa que a gente constrói junto. A UniHB é uma prova que a gente faz coletivamente, a todos os momentos, seja nas resoluções, nos debates ou nas emoções que são construídas junto na convivência. Então, acho que é muito gratificante e eu fico muito feliz por essa oportunidade que a gente tem para debater, né? Inclusive para conhecer mais e aprender juntos. Fico Eu muito feliz. queria, você já falou um pouco sobre essa trajetória, mas eu queria te perguntar isso, assim, você falou sobre as populações que você estuda aí especificamente, qual é a localização, qual é o recorte, assim, vai que alguém está querendo saber sobre o que é possível aprender do Ceará, de história do Ceará, a partir da pesquisa do André, assim. Uhum. Pronto, assim, muito obrigado por esse espaço, porque sempre é importante a gente falar das nossas pesquisas, né? Aí, no caso, Thiago, eu pesquiso particularmente sobre as secas que aconteceram no Ceará, do período que vai de 1877 até 1915. Eu estudo o recorte das piores secas que aconteceram na história do Ceará. Tem a pesquisa do professor Frederico Neves, que considera que a seca de 77 foi uma seca que mudou tudo, porque as ações de socorro aos pobres deixaram de ser ações de caridade para se tornarem ações em que o medo direcionou a convivência. E aí, nesse sentido, criaram campos de concentrações, abarracamentos nesse período histórico. Aí, o que eu estou querendo fazer é analisar essas políticas públicas de socorros que vão desde o trabalho até a imigração, até o isolamento, por meio dos abarracamentos, dos campos de concentração. Eu pretendo ver essas políticas públicas por intermédio do recorte da necropolítica, que é uma ideia de um autor chamado Achille Mbembe, para pensar práticas de genocídio. Então, até então, a historiografia, no qual pesam vários trabalhos de suma importância, como o trabalho do professor Frederico Neves, da Ana Karen Garcia, do professor Tariane Cândido, da professora Kenia Rios, são vários trabalhos que trataram a questão da seca por uma ótica de controle biopolítico e disciplinamento dos corpos. Aí eu tô querendo ler esse mesmo processo histórico por intermédio desse conceito de genocídio, para pensar como as práticas da seca não somente geraram controle em relação aos retirantes, mas como elas também controlaram a mortalidade, como que elas propiciaram mortes. Então, particularmente, hoje, por exemplo, né, eu estava escrevendo sobre a varíola, sobre a epidemia de varíola que teve em 1878. Foi assim, uma época que morreu centenas de pessoas todos os dias. Eu estou querendo ver como que os governantes influenciaram nessa mortalidade, no sentido de terem práticas determinantes para aumentar a mortalidade. É o trabalho com questão desse tipo. Pensar como essas secas geraram genocídios de retirantes empobrecidos. Eu trabalhei sobre várias maneiras. Eu vou Ô, defender Totti, em agosto, defende quando? Em agosto? em agosto.
Olha, a gente vai colocar esse trechinho aqui, viu, Lucas, quando tiver em agosto, parabenizando o André. Ô, André, você falando, eu lembrei muito quando eu ajudei na implantação do Museu Regional da Universidade, aqui da Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Eu fui o primeiro historiador responsável e a gente encontrou uma série de documentações no prédio que o equipamento cultural do museu foi instalado, que é um prédio do século XIX, um casarão muito bonito, inclusive. E aí a gente encontrou documentações ali do início do século XX, XX, 1920, 1930, que muitos nordestinos de diversos estados, né, dos 9 estados, eles desciam rumo ao sudeste, sobretudo São Paulo, esse São Paulo e Rio, mas mais São Paulo, e muitos paravam aqui em Montes Claros. Né? Montes Claros é um entrocamento importante, e paravam aqui e ficavam justamente nesse prédio histórico, que à época foi usado como espaço do DR, o Departamento de Estrada e Rodovias aqui de Minas, e aqui eles tinham uma parada com dignidade, por vezes sem dignidade, amontoados, e é desconhecido na região. Assim, isso não é informado para a população como um todo, sabe? E eu acho que é muito importante porque acho que é necessário a gente saber. Então, no meio desses fluxos migratórios, você tem uma parcela de gente, de Montes Claros, inclusive, que se construiu a partir dessas populações que descem para o Sudeste, que permanecem aqui em Montes Claros por uns 7 fatores. Eu acho que isso é importante. E quando você fala da seca, assim, claro que você está pensando em outra perspectiva, mas dá para a gente refletir também o momento que a gente está vivendo agora lá no sul do país, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, e também parece que há alguns registros também no estado de Sergipe, no Nordeste, e que às vezes as pessoas ignoram, não é? A questão, as questões climáticas, elas vieram para ficar mesmo. A gente teve o privilégio de entrevistar a Média Priori, a Média é uma querida, e ela tinha falado isso, isso há uns 8 meses atrás, falando assim, olha, os memorialistas já falavam das enchentes, das cheias, e a gente precisa respeitar a natureza. Eu acho que é importante. Te ouvir, eu acho que inspira assim, o quanto que é importante a gente pensar as ações dos governantes, né, as políticas públicas que deveriam existir, né, e muitas vezes não existem. Com certeza. Eu penso muito isso, sabe, Tiago? Porque os desastres naturais, eles são muitas vezes tratados como naturais, né? Então, os governantes da seca, bem como os governantes das enchentes, eles tratam como um desastre como se não fosse culpa deles, muitas vezes. Eles se isentam de responsabilidade, porque é um desastre natural. Então, a seca é natural e as pessoas morrem em decorrência disso. Da mesma maneira em relação ao sul. Mas a gente tem que pensar esses fenômenos de desastres naturais também como fenômenos sociais, porque a forma de tratamento aos desamparados ela é específica e também as formas de prevenção que são negligenciadas também acontecem. Então, no caso da seca, era notório, era sabido que teria várias secas periódicas. Da mesma maneira que a gente também tem conhecimento da mudança climática, que poderia aumentar as enchentes. Mas não existem muitos investimentos nessa questão da prevenção. Isso são atos governamentais, bem como também a questão do socorro aos pobres, que muitas vezes não é efetivado de uma forma ideal, né? No caso do Ceará, era uma coisa que particularmente eu acho muito triste, né? Porque às vezes faltava alimento para os retirantes, faltava alimento mesmo, tipo assim, não tinha comida para todos, mas tinha, por exemplo, engenheiros contratados de fora para fazer a estrada de ferro de Baturité. Então, tinha o dinheiro para construir grandes obras, mas faltava médicos para socorrer durante a epidemia. Então, muitas dessas ações, desses direcionamentos, eles são políticos e sociais. Então, a forma como o desastre é tratado, ela deve ser vista de uma forma social, vendo como que as ações dos homens influenciam o contexto da calamidade. Eu falo isso em relação à seca, né? Mas em relação às enchentes que atualmente estão acontecendo, imagino que a gente também possa pensar no contexto assim. Só que aí são casos para outras pesquisas, né? Com pessoas que seriam mais Perfeito, especialistas que eu, né? No caso, para poder falar sobre isso. perfeito, perfeito. E a gente falando da NHB agora começando, você já deu uma olhada na prova, né? A prova abriu hoje, eu também abri. Inclusive, a prova demorou uma semana justamente por causa de muitos alunos e professores lá do Sul que estão com muita dificuldade de dignidade mesmo, né? Quanto mais de pensar numa prova. E aí a gente abriu a prova, eu olhei assim, eu fiquei super feliz porque eu vi ali a cultura material dos povos indígenas, aquela discussão lá dos museus, que tem uma discussão a nível de mundo e tem a discussão a nível do Brasil, né? Um manto tupinambá de séculos que está lá na Dinamarca, em Copenhague, voltando para o Brasil, e está lá em 2 dos documentos, né? Uma música de Gilberto Gil também, sobre a internet. E aí, assim,
Qual foi a sua primeira perspectiva, Totti? Porque a minha, eu falei assim, olha, eu fiquei super feliz, eu falei assim, olha que legal que a gente vai debater esses documentos. Eu não vi todos, são muitos, né? Eu sei que tem documentos, por exemplo, do século XIX, documentos do século XX, músicas, várias fontes, né? Mas eu queria Uhum. saber da sua parte, assim, qual foi as suas perspectivas iniciais, né? Porque abriu hoje. Não, pronto, eu achei muito interessante, né? Eu confesso para ti, Thiago, que eu fiquei surpreso, porque eu estava esperando algum tema de história social, né? Igual foi nos últimos 2 anos. Eu gostei muito que veio um tema de história cultural, que eu acho que a gente também tem que debater. Cultura material é muito importante para a gente pensar a vida das pessoas, né? E eu gostei muito que foi uma prova muito bem articulada, porque é um conceito que para os estudantes acho que é muito abstrato, né? Mas percebo que todas as 10 questões, elas falam de alguma maneira sobre algum recorte sobre a ideia de cultura material. Então, eu achei muito interessante mesmo, porque eu percebo que eles conseguiram debater com propriedade nas questões sobre a ideia de identidade, sobre como que a cultura material está associada à identidade. Eu achei isso muito importante. Então, vai desde o manto tupinambá, também aparece na questão sobre o cabelo crespo, porque eles criticam a ideia de alisar o cabelo. E o item que eu achei mais interessante ali, eu vou logo adiantando, né? É o que fala sobre a ideia da luta e resistência negra hoje. De pensar que manter o cabelo crespo é uma forma de luta, de resistência, perante essa ideia do alisamento, né? Então Sim. a gente percebe que a escultura material ela está relacionada hoje com as lutas dos sujeitos em prol das suas vivências, em prol da afirmação das suas identidades. E aí é pertinente a gente constatar por essa prova que saiu hoje, né, como acontecem violências e apagamentos a partir dessa cultura material. Então, por exemplo, o apagamento do morro, em uma das questões que apareceu, né, ali é uma forma de apagamento de uma vivência dos sujeitos. A É o partir Morro de... do Castelo, não é? Eu tô Sim, com sim, medo de ter confundido exatamente. no Rio, né? Com certeza, você apaga todas aquelas habitações, você está destruindo a cultura material por parte de um discurso higienista. Então, a gente teria a violência viva contra essa cultura muitas vezes, e muitas vezes nós temos um mercado que distorce os ideais culturais. Então, naquela questão sobre aquele artefato indígena que era vendido na internet, ali é uma Na forma de... internet, né? Sim, sim. Ali é uma forma de fetichizar a cultura, distorcer o sentido dela. Então, eu acho que essa prova do NHB, ela abre margem para muitos debates importantes, desde as formas de afirmação dos sujeitos por meio da identidade, até pensar as formas de violência por parte do poder e por parte do Estado. Então, acho que é uma prova que tem muito pano para manga, para muitas reflexões muito importantes junto aos nossos jovens. Ô, André, e eu também achei interessante que sobre o manto Tupinambá mostrava o manto em si, mostrava ele na exposição permanente no Museu da Dinamarca e mostrava uma representação também de um outro manto, já de 2021, no sul da Bahia, cara. Inclusive Sim. aqui pertinho aqui do norte de Minas. Então, Uhum. como que isso passou a ser visto, a ser repensado justamente em relação às identidades, né? Você falando Uhum. sobre o objeto indígena lá à venda, eu me recordo, cara, que como eu fui para a área da arqueologia, fui para lá na Serra Capivara, né? Uhum. Aí no Piauí, aí no Nordeste, né? Não no Ceará. E eu me recordo também que nesses processos, algo que marcou muito, assim, o ponto de vista do patrimônio arqueológico, foi a região do Vale do Cariri, aí já é Ceará, né? Se eu não estiver enganado, Sim, que foi sim. Sim. parar na França, cara, Uhum. porque foi vendido e ficou por isso mesmo, né? E o Brasil conseguiu reverter isso. Eu me recordo que na minha pesquisa eu fui muito em Jequitaí, é uma cidadezinha aqui Uhum. perto de Montes Claros, e fui muito ao Parque Cavernas do Peruaçu, que a gente está Uhum. tentando ter o título agora de Patrimônio da Humanidade. E aí, assim, quando as pessoas pegavam seixos líticos mesmo e colocavam em casa para segurar ali a porta, e aí é todo um diálogo de convencimento de que isso tem que estar no museu, à disposição da sociedade, de que tem que estar à disposição das pessoas. Então, Com assim, certeza. quando eu te escuto, né, a gente pensando aí na materialidade, também é importante a gente pensar isso, né, como que esse manto retornar agora para o Brasil, para o Museu Nacional, né, as populações indígenas voltarem a praticarem no sul do estado da Bahia, eu Uhum. acho que é muito forte, assim, está isso lá na fase 1 no documento, é muito marcante, né? Você falando do Morro do Castelo, a gente fala tanto do Bota Abaixo de Pereira Passos, né? Mas a gente Uhum. pode pensar a gentrificação hoje, problemas com urbanismo, tantas questões que estão aí no nosso dia a dia, né? Então, numa cidade como Campinas, tem mais de 1 milhão de habitantes, eu acho que é muito importante isso, assim. E você tocou nesses pontos que acho que chama muito minha atenção, sabe? Eu espero que os alunos aí já estejam aprendendo com a gente
quando esse vídeo soltar, porque eles vão passar a semana inteira debruçando sobre esses documentos, essas documentações, né? Com certeza. É como a gente vê, né? A UNHB ela faz um trabalho de história militante. Sempre acaba sendo militância pelo patrimônio. Porque, como você falou, né? Acho que no Brasil a gente tem muito poucos investimentos no patrimônio, de guardar essas memórias da cultura material. Então acaba que muitas vezes as coisas perdem o significado, porque não existe uma educação histórica para amparar essa memória, esse patrimônio. Então o que a gente percebe por aí é o abandono, né? No caso aqui do Ceará, eu percebo que a educação museológica aqui é muito fraca, eu percebo às vezes. A gente tem um Museu do Ceará na Praça dos Leões, que é um museu lindo, que é onde tinha assim a história do Ceará, mas ele tá abandonado. Eles ocuparam o antigo prédio, que era um prédio histórico desde o século XIX, eles ocuparam por falta de investimentos, porque o prédio estava, infelizmente, caindo aos pedaços, e mudaram o local do museu. Então, essa memória se perde, porque, não, infelizmente, não existem investimentos sociais para amparar esses patrimônios da população, né? Então, eu acho que no Brasil, infelizmente, existe muito descaso nesse sentido. E a UNHB está aí para isso, para conscientizar a gente sobre esses problemas, para que nós possamos mudá-los. Porque a história ela não vem de graça para a gente, ela vem para que a gente possa agir diante do presente. Ela tem uma função social muito específica. Eu acho que a UNHB está antenada com essas questões e ela está aí para botar os jovens para pensar sobre isso, para que possamos viver uma sociedade mais harmônica, mais consciente, mais acolhedora. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e o patrimônio nesse sentido é muito importante. E a gente conversando aqui, eu também lembrei de outro documento lá, falava do movimento dos Caras Pintadas, né, que é um movimento justamente formado por jovens, isso nos anos 90, Uhum. aquele contexto lá do impeachment, barra queda do presidente Collor de Mello, e aí mostrava justamente os jovens, as cores verde e amarela, e aí a gente falando aqui dessa ideia, né, de alcançar as populações. Também tem a música do Gil que a gente falou, a versão de 2018, é lá atrás, 1997, mostrando que internet é essa, que engajamento é esse, né? Eu acho que é importante assim, a gente parar para pensar de que maneira que o patrimônio pode estar nas redes. Eu estudei há mais tempo que você, e aí eu me recordo que tinha uma revista, né, que chamava da Biblioteca Nacional. Eu não sei se você acompanhou, como eu sou mais velho, por isso que eu estou falando. E aí, lá na revista da Biblioteca Nacional, apresentava patrimônios que estavam em risco, Totti. Eu achava fenomenal aquilo, cara, porque Uhum. divulgava, colocava em evidência um patrimônio. São Luís mesmo aparecia sempre, patrimônios assim excelentes de Uhum. século XX, século XXI, século XIX, século XVIII, e que estava abandonado, que poderia cair, que tinha que ser feita alguma intervenção, e muitas vezes não era feito, né? Eu acho que isso é muito importante, Uhum. assim, o quanto que isso precisa chegar na ponta, né? Você precisa entender que aquilo lá é nosso, né? É Uhum. Com nosso. certeza. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Como que você, assim, em relação aos seus colegas cearenses mesmo, ou de Fortaleza, especificamente, porque a gente faz sempre dialogando, né? Eu já troquei ideias com você, vira e mexe eu converso com outros amigos, eu queria saber isso, como que você faz em relação aos trabalhos daqueles amigos locais. Eu sei, por exemplo, que você está sempre no podcast promovendo, está sempre colocando os stories sobre a importância das Olimpíadas, não apenas do NHB. Até queria te ouvir se tem experiência a partir de outra Olimpíada, e eu queria entender isso, porque eu tenho batido essa tecla aqui no norte de Minas, assim, aqui em Montes Claros, que as Olimpíadas vieram para ficar, essa tradição olímpica precisa permanecer, além do aluno que forma no terceiro ano, além do professor. Como que a gente consegue fazer isso? Então, como que é a sua experiência individual com os colegas, com os pares que estão ao seu redor, assim, imediato? Pronto, isso aí é uma coisa muito interessante. Eu percebo que as Olimpíadas Escolares são uma oportunidade para os alunos terem um conhecimento mais aprofundado sobre algumas ciências, né, que vão desde as ciências exatas, naturais, até as ciências humanas. Assim, no caso particular das ciências humanas, eu percebo que nós, professores de História da UNHB, nós temos, assim, relações de muita amizade, muitas vezes. Porque aqui no Ceará, a prova é construída coletivamente. Assim, os professores debatem questões em aulões. Então, numa aula de UNHB, é muito comum ter vários professores juntos. Então, na aula quinta-feira agora, vai estar eu junto com outros colegas que nós vamos debater junto com os alunos, porque aqui a gente constrói coletivamente. Não é que a gente troca gabaritos, mas a gente conversa sobre os itens. Ó, eu achei que esse item aqui é isso aqui, aí o colega debate, aí no debate a gente vai chegando a conclusões juntos. Então, por isso que eu percebo que muitos resultados que nós temos no Ceará é por causa da atmosfera que nós temos como um todo, que foi construída durante esse tempo todinho, que igual eu te falei no começo. Então, vários professores, colegas nossos, que são nossas referências, eles que fundaram essa atmosfera de troca, de aprendizado coletivo,
que deixa o Ceará assim com muita participação e engajamento no NHB. Então eu percebo que é muito nesse sentido. Aqui todo mundo se ajuda, a gente debate junto. É muito difícil ter alguém que não quer conversar sobre o NHB. Então nem sempre está debatendo junto, aprendendo juntos. Tanto em relação às escolas particulares, como também às escolas do Estado e institutos federais. Aqui o trabalho é muito coletivo nesse sentido, eu percebo isso. Eu acho algo também bonito em relação ao NHB que os alunos da escola pública, eles têm a isenção, né? Eu acho que é importante, num país como o nosso, né, Totti, a gente entender as realidades, as diferenças e entender também a importância. A gente falando, por exemplo, dos documentos, das identidades, eu me recordo que uma das provas e das fases que a gente fez no ano passado falava um pouco disso, né, de referências populares em várias regiões do país, como elas eram tratadas mesmo, né, como que eram tratados. Eu me recordo que mostrava pessoas que eram vistas como um problema do ponto de vista mental ou do ponto de vista de higienista, e isso Uhum. estava lá na prova para nos fazer pensar. Eu lembrava também que tinha capivarol, tinha, e os meninos amavam e faziam graça. E eu queria ouvir de você, assim, também, em que sentido que acho que a gente pode contribuir junto, né? Porque a escola pública merece estar mais na UNHB. Achei assertivo dividir oitavo e nono. Eu só queria que fosse mais premiações. Eu Uhum. dividi oitavo e nono, porque eu acho que realmente eles merecem chegar lá, né? E a gente ter o garoto de oitavo e nono, desde o início, você contribui para essa cultura olímpica. Eu acho que é muito importante nesse sentido também. Pois é, eu acho que nós podemos construir parcerias, né? Ajudar professores, colegas professores. Eu percebo que os professores que trabalham no estado ou no município em relação ao NHB, eles não recebem extra por isso. Porque, por exemplo, professores particulares, a gente muitas vezes a gente recebe um extra para dar aula extra no NHB. Eu, por exemplo, trabalho somente com o NHB, mas acaba que os colegas da escola pública, muitas vezes eles trabalham nos momentos de planejamento que eles têm. Então, acho que é um trabalho muito alto nesse sentido. Mas eu percebo que tem colegas que fazem trabalhos muito bem feitos. Eu poderia dizer que no último ano, quem venceu o NHB no Ceará, assim, quem mais conseguiu resultado, medalhas e tudo, foi a escola pública. Assim, se não me engano, o colégio Adalto Bezerra e o colégio César Caos levaram juntos quase 20 equipes, mais de 10 equipes, e conseguiram medalhas de ouro, prata. Então, eu percebo que tem colégios que são muito engajados. E esse trabalho é um trabalho coletivo, de debate coletivo. Aí, da minha parte, sempre que os colégios, assim, quiserem ajuda, quiserem debater, eu me disponibilizo. No último ano, eu estava ministrando umas aulas assim, online para o colégio José de Alencar, que fica aqui na Messejana, em Fortaleza. Recentemente, participei junto com o colega André Rodrigues em um aulão lá na escola Diva Cabral, também escola do Estado. Então, Então, assim, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Foi pode esse ser. que você postou esses dias? Você Foi estava lá na sim, escola no aulão? Eu queria que você me exatamente. falasse, porque eu achei bonita a fotografia, os garotos todos lá, os garotos e as garotas, vocês na frente, e você, inclusive, promovendo a equipe, né? Nem é a sua equipe imediata. Eu queria que você falasse um pouco como que foi esse aulão, porque eu acho que é isso eu acho que é a palavra conexão, né? Eu Uhum. acho que conecta pessoas mesmo. Com certeza. E essa conexão, ela veio de uma Olimpíada passada, a Olimpíada de Ciências Humanas do Ceará, a OSH. Na OSH, eu tive a oportunidade de conhecer um professor que hoje considero um grande amigo, que é o professor André Rodrigues, que ele é professor aqui da SEDUC, do estado aqui no Ceará. Aí eu conheci ele na final da OSH, a gente conversou, né, tudo, e ele, assim, me chamou para ministrar uma aula com ele, junto com os estudantes olímpicos da escola que ele estava trabalhando. E eu, assim, fiquei lisonjeado, fiquei muito feliz pelo convite, e fui lá participar com ele, assim, ministrar uma aula para os meninos, para mostrar um pouquinho do que eu conheço sobre o assunto, mostrar o que, é que eu entendo de ONHB para eles. Ali foi um aluno preparatório de véspera, né? Que eu espero ter contribuído com a educação dos meninos. Aí, eu, assim, eu particularmente fiquei muito feliz pelo convite que o André me deu, né? Que eu acho que a gente tem muito a crescer junto. A gente sempre pode fazer intercâmbios, assim, debates que a gente possa ajudar nossos alunos. Eu acho que a missão é essa, mais do que o resultado de cada escola, a gente tem que fomentar a educação histórica dos nossos jovens. E nós estamos aqui para isso. Essa que é a missão da UNHB, eu acredito. Inclusive, você falar da Oxe, eu acho formidável. Eu conheci também a professora Débora, ela até falou acho que foi na abertura ou foi na premiação da Oxe, agora eu estou em dúvida, Sim. e aí a gente trocou muitas ideias, e ela é alguém que eu inspiro muito, que é outra referência, então acho que é bacana a gente pensar assim, né? Eu acho que a Oxe deveria ser, assim, uma referência para o país inteiro, de Olimpíada a nível de Estado, né? De Uhum. incentivo a nível de estado, que tem a cara também do Ceará, né? Eu acho que tem essa Uhum. cara do Ceará, acho que é muito importante, André. A gente conversando, a gente está falando de Minas, mas é uma Minas muito específica.
Sim. Os Gerais, nós somos os Gerais, a gente é a parte do sertão, do Rio São Francisco, a parte das fazendas, embora tinha uma ou duas cidades aqui que fundaram a partir da mineração, mas o resto não é. Então, é uma região, inclusive, que muitos nos chamam de baianeiros, porque tem uma mistura entre baianos e mineiros aqui. E aí, acho que é muito importante a gente olhar para o Nordeste, assim, nós aqui do Norte de Minas, de Montes Claros, e olhar com orgulho mesmo, sabe? Com respeito e com todo afeto possível. Eu tenho alunos, eu sou professor aqui em Montes Claros, tenho muito aluno de Guanabi, cara, é mais da Bahia. Mas eu já tive alunos do Ceará também, meus pais já moraram também em Fortaleza. Assim, acho que é muito importante a gente fomentar essas diversidades do país. Eu me recordo de um professor, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas ele foi o único representante. Eu não sei se foi do Amapá, eu acho que foi, que fez a intervenção, e ele dizia isso, quanto que era importante a presença deles ali, né, na UNHB, assim, enquanto representatividade do país, do norte do país. Então, acho que é muito importante. Quero te perguntar mais uma coisa em relação à sua experiência, assim, o que que você espera desse ano? Porque a gente vai esticar um pouquinho, né, como começou na segunda, você vai esticar um pouquinho, embora a grande final está mantida. O que que você espera em relação à documentação? Os meus alunos já estavam reclamando. Eu quero saber que texto que vai ser dessa vez. Eles odeiam fazer a transcrição dos textos. E eu falo com eles a importância da paleografia, é importante, é uma ciência importante. Já falei com eles muitas vezes que antes do casamento civil, antes, né, de todas essas documentações como certidão de óbito, o que se tinha era nas paróquias. Então, preservar essas documentações são importantes em todos os sentidos, né? De herança, de construção de informação da sociedade. Então, eu queria te ouvir, o que que você espera aí? Você acha que vai ser na mesma proporção do ano passado, um texto daquele jeito? Com certeza. Rapaz, assim, eu confesso pra ti que essas coisas a gente tem medo de responder, né? Porque, vamos lá, ano passado tinha 20 mil equipes, esse ano tem 50 mil. Então a concorrência ela aumentou, tipo, muito mais, né? Então eu imagino que a prova que vem por aí é muito difícil. Eu tenho certeza disso, né? Assim, eu imagino que, como a gente está falando de cultura material, eu considero muito mais uma abordagem do que uma temática. Porque não são temas específicos, mas é uma forma de a gente abordar o material histórico, a cultura histórica, né? E tudo. Então, eu acho que talvez na prova da fase 5 seja para a gente pensar culturas materiais da nossa cidade, né? Eu tenho essa expectativa que vai ser uma coisa nesse sentido, porque eu percebo que as Olimpíadas elas sempre botam o estudante para pensar a realidade dele. Então, acho que talvez venha uma tarefa nesse sentido. E sobre as questões, os documentos que vão vir, né? Eu tenho certeza que vão vir documentos dificílimos. A transcrição vai estar assim muito complexa, tenho certeza disso. Vão pegar bem um documento do século XIX, se duvidar, né? E as questões em si vão ter debates muito ricos que vai ter sempre um casca de banana. Assim, eu acho que é uma prova que é tão árdua, para assim dizer, que a gente talvez não consiga fechar. Sempre vai ficar aquelas diferenças. Talvez nunca chegue num consenso, né? E essa Sim, que é a magia da coisa, né? Eu acho que vai ser bastante complicado, mas eu tenho fé que com o trabalho árduo, com os debates que nós iremos fazer, nós iremos conseguir, assim, novamente estar lá em Campinas. Tenho essa fé de que vai dar tudo certo. eu espero também, nós vamos estar juntos, hein? Tirar uma fotinha lembrando isso aqui. Com É, certeza. mas acho mais outra pergunta, Totti. Eu queria que você falasse assim, a gente ficou, eu fui embora mais cedo, você ficou por lá, não ficou? Acho que Sim, você ficou sim. por lá. Você teve uma outra formação lá como professor. Eu me recordo até que a gente conversou, eu não sei se foi numa fazenda, acho que foi. Não, acho que foi numa fazenda mesmo, algo assim. Sim, sim. E aí eu queria que você me falasse também qual que é a importância desses cursos para professores. Tem curso de educação patrimonial, gente. Então, você que é professor que está chegando, qual que é a importância? Eu sou suspeito que a minha área de estudo eu amo, sou apaixonado, eu acho que o patrimônio fala muito, né? E eu queria ouvir de você, assim, qual que é um professor que ficou por lá, que aprendeu, que fez uma imersão mesmo, né, com os professores da Unicamp, da Universidade de Campinas, que é uma baita universidade, né, que a gente tem todo um carinho, todo o afeto do mundo e que precisa cada vez mais ser mais excelente do que já é, e é o que a gente deseja também, né? Sim, sim. Pois é, no caso, ano passado, né, após terminar a final em si, nós, professores, tivemos a oportunidade de participar do curso de formação continuada para professores finalistas. É um curso que a Unicamp, de maneira geral, a comissão organizadora, disponibiliza para a gente. Então, a gente passou, assim, a semana inteira, a semana seguinte à prova, passando uma semana hospedado lá no centro, na casa do professor visitante, que é um hotel que é dentro da Unicamp,
e nós assistíamos aulas disponibilizadas pelos professores do curso de História da Unicamp. Então, eu acho que foi muito gratificante para todos. Tivemos palestras, assim, interessantíssimas. Assim, lá eu aprendi coisas que eu usei até na pesquisa, na minha pesquisa de mestrado, inclusive, porque são professores que têm muito repertório e tudo. Então, a comissão organizadora, ela dá meio que esse presente para a gente. Um presente para conhecer a Unicamp, conhecer o departamento, fazer viagens de campo. Então, imagine a oportunidade da gente conhecer, por exemplo, o Museu do Ipiranga, sendo guiado por um professor do Departamento de História da Unicamp. Uma oportunidade nesse sentido. Ou, por exemplo, não sei se você lembra, Thiago, mas ano passado teve as pinturas, que a gente analisou as pinturas, aí tinha lá uma pintura da Fazenda Gertrudes. Nós fomos para lá conhecer a fazenda, assim, pessoalmente, com guias e tudo. Então, foram grandes oportunidades para que a gente pudesse conhecer, aumentar nosso repertório histórico e também, sobretudo, para conhecer colegas. Então, eu acho que ficou mais aprendizado desse curso foi ter passado a semana inteira com colegas do Brasil inteiro, debatendo questões, conhecendo, convivendo, aprendendo juntos, porque são parcerias que a gente forma para, às vezes, a vida toda. Então, grandes colegas como o professor George, por exemplo, que já teve várias oportunidades de ir para esse curso, ele fez amigos que dura faz anos já. Então, esses cursos são uma oportunidade da gente aprender bastante com os professores da Unicamp, mas também fazer parcerias para a vida inteira. Então, eu fiquei muito feliz pela oportunidade, agradeço enormemente à comissão organizadora por ter proporcionado tudo aquilo. E se tudo der certo, gostaria de estar lá novamente esse ano, se caso seja possível, né, claro, Tomara, tomara. Ô, com Todd, queria te certeza. agradecer, assim, foi um prazer conversar com você. Eu repito, assim, da admiração e da necessidade que eu acho que a gente tem de multiplicar isso, sabe? Uhum. Eu tive um final de semana bem corrido, uma série de compromissos pessoais, mas, assim, o que eu mais fiquei feliz foi de ver alguns colegas da história conectando e dizendo o quanto que é importante essas relações de afeto, de respeito, de promoção mesmo, não só da gente, mas da própria história, né. Eu queria te agradecer e eu queria que você falasse, assim, você está aí falando para alunos que não conhecem a ONHB, o que que você diria de incentivo para fazer a 17ª ONHB em 2025? Pois é, jovens estudantes, assim, eu desejo do fundo do meu coração que vocês deem essa oportunidade de participar da UNHB, pois é uma oportunidade de você aprender muitos conteúdos importantes e também viver emoções inesquecíveis, porque a emoção de fazer uma prova árdua dessa, você nunca esquece na sua vida. Desde os debates, desde o trabalho árduo de fazer as tarefas, são coisas que os colegas por inteiro se envolvem. Então, é uma coisa que é maravilhosa, de convivência, de aprendizado coletivo, é uma oportunidade realmente única. Assim, as pessoas costumam dizer que a UNHB, ela muda a vida das pessoas. E de fato é isso. Estudantes abrem os horizontes, alguns vão acabar fazendo curso de história e outros têm uma educação histórica que vão levar para a vida inteira. Então, é uma oportunidade de aprendizado e de viver muitas emoções. Então, convido vocês a participarem. Tenho certeza que vocês vão gostar, vocês não irão se arrepender. E no meu caso, eu quero agradecer o André, ou o Totti, como a gente chama, Sim. e dizer, gente, segue o cara lá, o cara é fera. O Ceará tem dado muita inspiração para a gente aqui no norte de Minas Gerais. E, enfim, tomara que a vida permita que sejamos todos juntos na grande final. Grande abraço, Totti. Grande abraço, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, certo? Então, muito obrigado pelo convite e pelo reconhecimento. Você conte comigo se você precisar, viu, meu amigo. E igual a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Tenho fé que faremos uma boa NHB esse ano e vamos em frente que a luta é grande.